Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. O programa que vai conversar hoje com um publicitário que é muito mais do que um publicitário. É um cara que fez a diferença nessa história recente que a gente está vivendo e continua fazendo a diferença com toda a sua militância, com a sua capacidade de reunir e congregar pessoas no mesmo ideal e fazer a diferença. O Rogério Schecker. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, Eduardo, como vai? Tudo jóia. A gente estava começando aqui a conversar antes da gravação, você falando que era do mercado financeiro, né? E do mercado financeiro você foi para esse mundo publicitário e de repente se envolveu num dos maiores movimentos que o Brasil viveu na sua história recente. Como é que é um pouquinho dessa história, sabe? Pelo que eu escutei da sua história, tem algumas semelhanças, porque eu acabei passando por vários campos. Eu me formei em engenharia, fui trabalhar no... Mais uma, hein? Sou engenheiro civil também. Fui trabalhar no mercado financeiro, onde eu trabalhei por 18 anos, e depois eu fui trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é comunicação para empresas, treinar executivos para falarem, para desempenharem bem em momentos decisivos. E fora o mercado financeiro, onde eu fazia análise de investimentos no mundo inteiro, porque eu tinha um fundo que investia em 33 países, era essa a minha única conexão com a política. Era de alguém que acompanhava a fundo, mas nunca tinha me envolvido com isso. Até que em 2014, junto com um grupo de amigos, a gente percebeu que se a gente não fizesse alguma coisa, os caminhos eram muito perigosos para o Brasil. E foi aí que nasceu o Vem Pra Rua. E o Vem Pra Rua surgiu como uma iniciativa... não vou dizer parecida, porque já se mostrou diferente com o que ele conquistou, mas no começo todas são mais ou menos parecidas assim, são pessoas que acreditam que podem fazer uma grande diferença, se reúnem com pessoas que pensam de uma forma similar e acreditam que um dia aquilo vai estourar. Só que 99% deles acabam morrendo como uma iniciativa pequena, que um dia as pessoas acabam perdendo interesse e naturalmente o negócio desaparece. Qual foi o tipping point, aquele momento onde foi o ponto de não retorno, ou seja, dali em diante o seu movimento virou um movimento de proporções assim nacionais? O que aconteceu para ele tomar essa proporção? Eu acho que teve mais de um momento. A gênese do movimento, a gente decidiu que a gente não podia criar uma coisa para simplesmente ser protagonista. Dado que tinha muita gente tentando fazer a coisa certa, dado que o voluntariado é a fonte de energia maior que tem no mundo, mas é a mais subutilizada, a gente precisava de alguma forma juntar todas essas pessoas que estavam indignadas, querendo fazer alguma coisa e colocar a energia delas numa só direção. Essa acho que foi a grande ideia inicial, de que a gente não queria simplesmente ser melhor do que um outro movimento, a gente queria reunir o maior número de esforços possíveis para todo mundo remar na mesma direção. Então, eu acho que essa decisão ela foi muito importante e isso vem acompanhando a gente desde então. Até nos esforços que a gente faz hoje, a gente está entrando agora em frentes onde a gente está atraindo outros grupos para nós nos juntarmos no que nós temos em comum para a gente ir atrás de um objetivo. Porque enquanto a gente ficar tentando fazer uma coisa com um nome muito específico, se isolando dos outros, se separando por pequenas diferenças, a gente não vai mudar esse Brasil, porque você não vai encontrar duas pessoas que pensem exatamente igual ou exatamente que nem você. Então o que a gente está procurando são pessoas que têm uma base comum e principalmente uma base de valores comum para juntos a gente conseguir mudar esse Brasilzão, porque do jeito que está não dá. Você falou algumas coisas brilhantes aí, mas a primeira delas foi em relação ao protagonismo e era um ponto que eu queria tocar com você. Conversando com algumas pessoas hoje, que hoje é dia de programa, todo mundo me pergunta quem que eu vou entrevistar. Eu falei que ia entrevistar o Rogério Schecker, etc. Eu diria que uns 20, 30% sabiam quem era Rogério Schecker e 100% delas conheciam o movimento. Você, eu acho que tem essa grandeza de não querer ser maior do que o seu movimento, ou seja, eu acompanhei todo o movimento e você nunca quis se colocar ali como sendo o movimento do Rogério, ou você aparecendo nos discursos só, nos carros de som e etc. Isso é porque você é assim naturalmente ou você sempre teve essa preocupação de não personificar muito o movimento e dar mais importância ao que ele pleiteava, a tudo que estava por trás do movimento do que ao Rogério em si? Esse é um estilo do movimento, ele não é só meu. As pessoas que estão lá dentro são pessoas que não estão lá para serem protagonistas. Eu acabei sendo muito mais protagonista do que eu gostaria e até do que o movimento gostaria, por falta de gente até que queira
estar na frente, que queira liderar, que queira aparecer no bom sentido. É porque precisa de uma voz. E precisa de uma voz e precisa de uma série de características. Então você tem que ser alguém que tenha uma vida limpa, porque no Brasil de hoje todo mundo fez uma coisinha errada aqui e ali. Eu não sou perfeito, mas você tem que ter uma... Se você trabalha, você tem que estar pagando imposto, você tem que estar fazendo as coisas certinho, porque senão fica complicado. E você tem que ter um pouco de habilidade para falar, habilidade de comunicar. O tempo para se informar sobre esse negócio todo não é algo que uma pessoa que tem que trabalhar o dia inteiro, às vezes, consiga fazer. Então, são poucas as pessoas também que conseguem ter a disponibilidade para fazer tudo isso. Mas o movimento sempre teve e ainda temos uma preocupação de não estarmos ancorados numa pessoa só. É a causa que une todo mundo. E eu vejo isso como problema em alguns desses movimentos que, como você mencionou, não decolam. Porque tem muita gente que está lá mais preocupada com o nome que vai estar na frente do que com a causa e com o grupo e com a rede. E eu acho que essa é uma decisão importante que está em todos os nossos esforços posteriores. A gente busca parceria, a gente vai buscar quem faz coisa parecida com a gente. Se tem que colocar nome lado a lado, a gente coloca em ordem alfabética porque o nosso é o último, porque começa com V. Então a gente não vai ser com um protagonismo individual que a gente vai mudar o Brasil. Algumas coisas precisam de uma voz, algumas coisas precisam de uma cara, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não personificar isso. Verdade. E outra coisa que eu achei muito bacana que você falou, o lance das pessoas serem diferentes, né? Uma coisa que está me assustando muito no país é essa necessidade das pessoas de querer convencer todos os outros de que o mundo ideal é o mundo que ela acredita, né? Eu acho que isso tem muito um efeito das redes sociais que fazem você acabar lendo, vendo só o que você já leu e viu e formar bolhas, mundos de Truman, onde as pessoas começam a acreditar que aquela verdade hermética que elas têm é a verdade que deve ser adotada pelo mundo todo. E esse radicalismo está chegando a um ponto agora de amigos pararem de se falar, de pessoas se agredirem nas ruas, se agredirem de outras maneiras que não sejam fisicamente. Você vê isso como uma coisa perigosa também, esse mundo onde as pessoas, em vez de querer ver opiniões diferentes para poder aprender com opiniões diferentes, porque existem verdades diferentes que ensinam para a gente, elas quererem impor a fórceps, impor a ideia que elas acham que é a ideia salvadora do mundo? A gente precisa entender que não tem dois seres humanos iguais. A gente tem um mapa mental completamente diferente, eu e você, mesmo sendo engenheiros que trabalharam no mercado financeiro e fazem coisas diferentes, inclusive roteiragem. Então nós temos um monte de coisa em comum e nossos mapas são completamente diferentes. Imagina de duas pessoas que não fazem nada parecido. A gente precisa passar a ter essa consciência e tentar descobrir o que tem em comum. É um enorme problema a gente ter que só procurar, só discutir, só manter a calma, só construir em cima de alguém que pense exatamente que nem a gente. Então, aceitar essa realidade é o primeiro passo. Porque quando você aceita essa realidade, você já começa a ver que sozinho você não vai fazer nada. Ninguém vai mudar esse Brasil sozinho. Isso é uma outra coisa. A gente precisa se unir. E para unir, você só pode unir pessoas que são completamente diferentes se você tiver algumas causas comuns. Uma coisa que me deixou meio assustado e me deixa ainda assustado é o fato do Brasil ter se mobilizado inteiro de uma forma tão contundente, indo para as ruas com milhões e milhões de pessoas, num evento só parecido com o do Collor lá atrás, quando eu era cara pintada. Estudava no São Vicente do Rio, que foi o primeiro colégio a ir para as ruas com as caras pintadas e ficou famoso por causa disso. Por acaso o colégio que o Collor estudou, né, ironias do destino, para tirar uma presidente que realmente tinha um mandato, a meu ver, desastroso e que estava causando vários problemas aí para o Brasil, alguns deles indo para um rumo que parecia irreversível. E aí a gente troca esse governo por um outro governo que para mim é quase tão problemático como o primeiro em relação a valores que foram muito questionados no governo que foi impedido da presidente Dilma. Um governo que eu acho que tem um recorde mundial, porque eu ouvi isso outro dia, eu comentando com os amigos meus, falei assim, eu gosto de estudar um pouco de história. Acho que nunca teve um povoado, um império, uma nação, um país, ou ninguém tivesse um chefe de Estado, um líder, um commander-in-chief, tivesse 2 ou 3% de aprovação.
E as pessoas parecem ter ficado meio apáticas depois dessa mudança. Então, a gente está vendo um monte de barbaridade acontecendo, os 50 milhões em espécie no porão de uma... São coisas que realmente me assustam como brasileiro. E eu sinto que as pessoas ficaram meio anestesiadas. Não passa um pouco a impressão de que, tipo assim, na verdade a gente queria tirar aquela outra turma do poder, mas não é em relação aos valores que a gente estava protestando. Onde é que está essa revolta que tinha pouco tempo atrás no Brasil em relação a esses malfeitos que não continuam surgindo quase que no mesmo ritmo de antes? Então, é interessante essa tua pergunta, porque no tópico que a gente estava falando antes, não são só grupos pequenos que não se unem. São grupos opositores que pegam nas diferenças dos outros, dos adversários, reforçam essas diferenças para fragmentá-los. Dividir para conquistar. Dividir para tentar impedir que eles conquistem. E isso é o que acontece hoje. E por que é importante começar a falar isso antes de tocar no teu assunto? Porque hoje, apesar de nós termos, sim, aspectos altamente negativos desse governo, ética, valores, as pessoas que foram escolhidas para compor esse governo já eram sabidamente próximas, no mínimo, das barbaridades que a gente assiste há décadas no Brasil. Próximas, no mínimo. Agora a justiça está comprovando... Que eram mais do que próximas. Que era um pouco mais do que o mínimo, um pouco mais do que próximas. Agora, ao mesmo tempo, é um governo que teve coragem de adotar uma pauta extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país. Estabeleceu um banco central com uma independência de fato, que conseguiu trazer a inflação para baixo, conseguiu controlar toda a política monetária que estava um desastre. A inflação que a gente teve não foi por acaso, foi por causa de políticas absolutamente desastrosas do PT. Então, é um governo que tem aspectos positivos e negativos. Primeiro ponto, nós não podemos, o Brasil não admite mais um governo que faça as coisas certas e haja de jeito errado. Então vamos deixar bem claro. O famoso rouba mais faz, né? Não dá mais. A gente falava isso de Maluf há 30, 35, 40 anos atrás. De repente o mote foi embora, mas a prática é parecida. O Brasil não tem mais espaço para isso. Então, para esses próximos mandatos, não adianta escolher alguém efetivo, mas que tenha o rabo preso ou um passado desastroso, porque vai chegar uma hora, vai acontecer que nem o Temer. Ele não vai conseguir governar para ter que se defender. É o que aconteceu desde maio. Não consegue e não vai conseguir fazer mais nada. O Temer não vai mais conseguir fazer uma reforma de prédio daqui para frente, porque todo o tempo, toda a energia é gasta para se defender. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não importa, com essa fragmentação que a gente tem hoje, o que você faça de bom, porque todo o barulho e o estrago vai ser feito nas coisas que você faz de ruim, seja ele, seja eu, seja você. E o terceiro ponto é que nós precisamos de uma renovação não apenas na presidência, nós precisamos de uma renovação no Congresso. Se o Temer, que é provavelmente o melhor interlocutor político que nós temos hoje, com todos os defeitos que tem, que tem mais capacidade de conversar com o Congresso, só conseguiu fazer uma parte das coisas e já virou refém dele, o que dirá um outro que tem menos interlocução? Então a gente precisa trocar esse Congresso, não totalmente, porque tem algumas poucas pessoas boas lá, mas o esforço do Brasil nesses próximos 12 meses tem que ser em renovar, trocar o Congresso, troncar as pessoas, para que as pessoas que entrarem possam trocar o sistema. Senão a gente vai ter um Congresso que nem esse, que fica 12 meses fazendo uma reforma política para si mesmo. Conversaria mais algumas horas com você. Uma pergunta que devem te fazer muito. Você tem alguma pretensão política ou pretende em algum momento se candidatar a alguma coisa ou não? Eu tenho pensado nisso todos os dias pelos últimos meses. Tenho pensado na possibilidade, pensado como que eu posso ajudar melhor o país. Tenho altos e baixos nessa resposta. Tem momentos que eu acho que é uma boa, tem momentos que eu me pergunto como que eu pude pensar nisso. Ia mudar muito a minha vida. Tem altos preços a serem pagos. Por isso é uma decisão pessoal dificílima. Eu ainda estou nela, vamos ver o que acontece, eu preciso decidir isso rápido e se acontecer, aí eu vou fazer o que todo mundo no Vem Pra Rua faz, que é sair do movimento para entrar num caminho desses, para não ter conflito de interesse com o movimento. Mas essa é uma decisão que eu tenho que tomar em breve e não é fácil.
Beleza? Muito obrigado, parabéns pela sua coragem e pelo seu poder de fazer. Eu sempre falo aqui no programa, e já repeti isso várias vezes, que o mundo está cheio de teóricos, de pessoas que numa mesa de bar resolvem todos os problemas que existem e tem teorias que são revolucionárias e capazes de transformar o lugar onde a gente vive, mas poucas vão lá e fazem e tentam, porque a gente sabe que quando a gente tenta, 90% das vezes a gente erra e não dá certo, mas são essas pessoas que continuam tentando e conseguem chegar nesses 10% que transformam o mundo. Certamente você está entre elas. Parabéns. Obrigado, Eduardo.